é ser você, mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja estranho. Seja você. Bem-vindos ao Deite Onde Vão, podcast onde nós te ensinamos como o minimalismo pode trazer saúde no seu relacionamento afetivo, nas suas finanças e no seu espaço físico também, no ambiente aí na sua casa. E o tema de hoje é reforma, com a nossa arquiteta maravilhosa, Grazi. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre reforma. Eu acho que é um tema que muitas pessoas têm muitas dúvidas. E eu vou ajudar vocês a saberem um pouquinho mais, com dicas e um cronograma de como iniciar e terminar essa reforma. Não é, Nath? Vamos ajudar o pessoal aí a saber economizar nessa reforma? Isso é importante também, né, Grazi? Tudo bem, gente? Tudo jóia. Muito bom estar com vocês de volta. De volta, né? Depois de 1000 anos de férias. Depois de 1000 anos de férias. Eu só voltei por causa de vocês. Ah, Tá? Porque por mim eu ficava por lá. Mas eu fiquei com dó da produção também. Falei, eles só acham que eles estão com saudade de mim. Acho que eu vou lá dar uma olhadinha. Ô, Grazi, muito legal você falar sobre isso, né? Porque reforma está inteiramente ligada a finanças, né? Sim. Ao custo, aquilo que a gente tem disponível, né? E pensando nisso, dentro do que a gente começou a falar, como que você vê essa questão do orçamento da reforma, do planejado e do executado? Normalmente foge um pouco do que foi planejado. Sim, Nath. Então, por isso que muitos dos clientes meus, eu já começo... primeiro, para você iniciar uma reforma, tem que ter o projeto, né? As pessoas, às vezes, não buscam um profissional, mas o profissional vai ajudar tanto no decorrer da reforma, como também nessa parte do orçamento, porque ele vai criar vias que vão te ajudar a minimizar isso, a economizar. Então, para você iniciar, você vai ter que fazer um planejamento. E lá no planejamento, você já vai colocar as coisas essenciais e o desejável da reforma, né? E muitas das vezes as pessoas se perdem nisso porque não faz esse planejamento, né? Não entra dentro, não coloca no orçamento bem feito. E desse orçamento, eu sempre falo, põe uma gordurinha aí, põe uns 10%, 20% para qualquer imprevisto não ter essa dor de cabeça, né? Vou falar também já dessa sequência aí do planejamento para a gente entrar até nessa parte de orçamento e ajudar a gente aqui. Todo mundo começa a pensar na reforma, eles vão só olhando a parte estética, né? Olha, eu quero mudar isso, quero mudar aquilo. E eu sempre falo, não, você tem que pensar primeiro no estrutural e depois você vai para a parte estética. Porque o importante ali na reforma é essa questão mesmo, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que vão lá, colocam um revestimento, compram um revestimento caro, coloca na parede e não olhou por trás ali o que está por trás, né? A tubulação, né? A parte elétrica. Agora eu queria ter posto uma tomada aqui, aí quebra depois por cima. Então, quando se tem esse planejamento, evita todos esses problemas. Então, você vai começar o planejamento aí vendo essa parte estrutural. Você vai olhar tudo que vai ser preciso. Vamos começar assim, quando você compra uma casa, e vamos pensar que você vai vender essa casa. Aonde você vai priorizar seria cozinha e banheiro. Que são as partes que valorizam mais a casa. Ah, é? Cozinha e banheiro? Porque quando você vai vender, isso fica mais... E são o as que que mais chama dá problema, atenção, né? E o que chama atenção é a cozinha e o banheiro. Por quê? Um azulejo diferente. Você vai numa casa antiga, imagina aqueles azulejos antigos, cor-de-rosa, aquela cozinha. Eu pensei no azul bebê. Então, você já olha, porque o que acontece? No quarto, na sala, você vai pôr uma parede branca, um piso que esteja sobre novo, piso, né? já resolveu. Se for, já resolveu. Mas na cozinha, você vai precisar ter um gasto maior ali. E principalmente para valorizar a casa, né? Sim. E aí você vamos olhar então a tubulação. Então você vai olhar como que tá, se tá tendo infiltração, mesmo que não esteja, vai dar uma olhada. E hoje até dá uma dica que hoje em dia, a tubulação antigamente, né,
era rígida, né? Os tubos, né? Ainda tem, né? Ainda se usa muito, mas hoje já está no mercado uma tubulação que chama PEX. E essa tubulação, ela é flexível e ela suporta água quente e água fria. Olha que legal. Então, te facilita, né, nessa parte, na questão também das conexões, porque você não vai precisar usar tantas conexões, porque você consegue Acaba fazer fica as mais curvas, barato, né? direcionar Deve ser um produto mais Sim. caro por ser lançamento, mas Sim. você acaba economizando na quantidade por não Exato. precisar daqueles Isso, joelhos, aquelas coisas. Isso, na praticidade e também na questão de futuras de algum problema, porque as conexões dela são feitas por pressão. Então, não é, por exemplo, Não tem mais que o pedreiro esquentar com o isqueiro, o caninho, Isso, assim, para encaixar E um o- no outro. Gente, desculpa. Então, gente, a gente fez uma pausa aqui sobre um assunto aí que a Carol passou, mas vamos continuar com as perguntas, né? E dentro desse assunto, realmente, antes lá o pedreiro para tentar esquentar a tubulação, para encaixar, né? Descontrola Hoje em agora, dia já hoje em dia já tem essa solução, né? Que ela é feita por pressão. A gente vê até na imagem como que é. Mas não é todo lugar, é uma tubulação, uma conexão e tudo isso é coisa nova que está no mercado aí. Mas chega nesse ponto de ajudar a gente a economizar, a praticidade, né? Que você consegue colocar essa tubulação onde você quer, né? Acaba, de uma forma indireta, economizando até na mão de obra, né? Na mão de obra Porque o também, tiozinho com lá com o certeza. isqueiro leva tempo. Sim, exato. Agora, o novinho, você chegou, o serviço dele acaba rendendo Sim, mais. é um serviço limpo também. São pequenas observações que a gente precisa trazer. No início da sua fala, você falou, quando as pessoas decidem fazer uma reforma, muitas vezes não contratam um profissional. Sim, E aí acaba que fica muito mais caro. Na cabeça do leigo, né? Eu não vou Sim. economizar esse dinheiro com um profissional, porque eu mesma vou fazer aqui do meu jeito. Só que esse Exato. do meu jeito, depois dá erro, ele não sabe onde tem as novidades do mercado, qual material, qual produto que ele pode acabar sim, economizando. sim. Então acaba que fica muito mais caro e no final não fica tão satisfatório o Carol, a resultado. quantidade de pessoas que fazem, por exemplo, a reforma do banheiro, onde você usa muito mais essa tubulação aí, que não olham essa parte, vão reformar o banheiro e vão só colocar o revestimento. Gastam com revestimentos caríssimos e depois de um tempo aquilo lá vai dar problema, perdeu todo aquele investimento. Porque tinha infiltração, Então, ninguém só viu. nessa questão já é uma economia para você ver. Às vezes você não contrata o profissional do projeto, mas contrata o eletricista, o encanador, as pessoas para verem todo esse processo da obra, né? Existe algum aparelho, tipo assim, um ultrassom, pra gente ver onde tem? Tem uma parede de ultrassom. Não funciona tão bem assim, mas você já consegue, tem uma luzinha, você consegue investigar essa tubulação, né? Eu já trabalhei uma vez com isso, mas não deu muito certo. Então, não sei se é um processo que é bem seguro, né? O que você sugere que é mais seguro? Olha, não, você vai ter sinais ali, né? Quando você já vai ver uma infiltração, você já vai ver uma parede que Manchada. algum azulejo que já está saindo, soltando, tudo isso vai ser E indícios, pode né? acontecer também de querer só mudar o revestimento. Só mudar o revestimento. E aí descobrir que a tubulação não tá legal. Isso, né? quando você tira o revestimento, descasca lá, e você já percebe. Então, você vai perceber ao longo dessa reforma. Agora, vocês falaram em tirar o revestimento. O piso, eu sei que existe hoje o piso sobre piso. O revestimento não? Também, tudo isso depende do ambiente, Vai né? depender da estrutura, às vezes- por exemplo. Eu fiz a reforma do meu apartamento. Em um banheiro, eu coloquei o revestimento na parede sobre o revestimento. No outro, não era possível, porque a parede não ia aguentar. Aí Sim, teve tem que quebrar. isso, Aí teve que quebrar tudo e refazer. Tem que É a avaliar. questão estrutural que ela começou Isso. a falar. E isso daí, sem um olhar profissional, dificilmente Não isso dá. vai dar certo. Não dá. Então. E aí é E por isso que principalmente- planeja uma reforma de Sim. X e ela sai 20X, né? Exato.
Tem gente que quebra uma parede sem olhar a estrutura da parede, né? Sem olhar a estrutura da casa. Depois aquela parede compromete a É, qualidade da casa, né? porque tem a estrutura, mas você tem que ver se a parede é de vedação ou se é a parede estrutural. Porque tem aqueles prédios que você olha lá todo o esqueleto dele, aquela parte estrutural. Mas tem muitos prédios ou mesmo casa que muitas paredes, ela é a estrutura. Então, você não pode quebrar aquela parede. Aí, quando é uma parede de vedação, você pode quebrar porque a estrutura mesmo já está suportando e segurando aquele peso. Mas tudo isso tem que avaliar. Você chama um engenheiro para ver se tem um problema estrutural na tua casa, principalmente, tem que ter um engenheiro para ver e avaliar. Aí já é uma coisa bem mais séria também. Aí seriam reforços na estrutura, tem todo um processo. Mas não vou entrar em detalhes nisso, porque é bem complexo mesmo, né? E vamos para a parte da iluminação, né? Aí depois da tubulação, você olhar, verificou tudo isso, você vai para a parte da iluminação. A iluminação também, você vai ter que quebrar parede, você vai ter que direcionar, eu quero colocar mais tomadas, eu quero mudar os pontos de iluminação. Então, você tendo alguém ali para te ajudar, ele vai te auxiliar em sequências e materiais que são mais fáceis para não precisar de tanta quebradeira, né? Hoje, por exemplo, tem a fita elétrica. Então, o que está mudando, né? Tem muita luz central, o ambiente tem a luz central. E hoje já começa essa luz difusa, né? Que ela é mais confortável, né? Mais aconchegante, né? Essa luz hoje é mais eficiente. Então, acabam que você tirar essa luz central e passar, você tem um teto que ele não é de gesso, porque o gesso te facilita para passar essa energia para qualquer ponto, né? O fio. Mas numa laje, você não consegue fazer isso. Mas hoje tem, por exemplo, a fita elétrica, que ela é uma fita mesmo. Então, você consegue, por exemplo, no teto, direcionar esses outros pontos de luz, que puxa do meio central e distribui. Eu tenho uma parede de laje, eu tenho um ponto de energia. Aí eu vou colocar um gesso rebaixado com vários pontos de luz ali. Aí eu posso usar essa fita desse um ponto e... Não, se você não for colocar o gesso. Se for colocar o gesso, aí tá tranquilo. Porque dentro do gesso, entre o gesso e a laje, parede eu vai a consigo fiação. passar. Mas se eu não tenho, só tem a laje e eu não tenho nada para me auxiliar, essa iluminação no meio da sala ali, por exemplo, eu quero trazer ela para cá. Como que você vai trazer? Você vai puxar um fio, uma canaleta lá em cima para trazer o ponto de energia? Não, Poluir fica o muito feio. ambiente. Então, essa fita, o que que é? Você até desgasta um pouquinho a laje, coloca a fita e depois você vem com massa corrida. Finaliza com a massa corrida tampando ela e pinta. Então, ela fica imperceptível e você distribui essa iluminação no teto. Então, às vezes, tem muita gente que vai, quebra, ou às vezes gasta com gesso só para fazer essa disposição de luz diferente. O que acontece também, essa questão, a gente falando do gesso, né? Todo mundo quer pôr gesso em tudo quanto é lugar. Eu já penso diferente. Eu acho que seria melhor você usar o gesso na área social, que aí você pode fazer uma distribuição diferente de iluminação, você pode usar ele para um cortineiro, né? Então aí ele vai ter mais funções ali. Mas quando entra, por exemplo, num quarto, é legal você ter um pé direito. Porque você tem um pé direito alto, você consegue ter uma marcenaria, um armário mais alto, que você vai ter um espaço maior para usar. Então, por isso que eu acho que todo projeto tem que ser averiguado, toda reforma, você tem que olhar qual que é a intenção do cliente ali. Olha, E as eu tenho um necessidades armário muito também, grande. né? Você vai baixar o teto e vai diminuir ali a dimensão dele? Não tem porquê. Então, às vezes, você resolve esse problema da iluminação que você quer distribuir e continua com o pé direito mais alto. E nas salas e cozinhas que vão ter uma distribuição de cano e de outras coisas também, aí você acaba deixando mesmo o gesso. E também, além dessa fita, tem também uma outra opção que é o fio plastichumbo, que também, ele é como se fosse um conduíte, né? Mas ele é mais estreito e ele envolve o fio negativo e positivo, então ele fica mais estreitinho. Aí você também consegue passar ele pela parede e colocar uma outra tomada de sobrepor. Então, eu tenho minha cozinha,
e eu tenho os eletrodomésticos daqui. E eu resolvi aumentar a bancada da minha cozinha. Nossa, mas eu queria colocar eles ali. E agora, como que faz? Não tem uma tomada ali naquele canto. Então, ele resolve esse problema. Esse fio plastichumbo, ele é mais estreito, então você consegue fazer um recorte menor na parede para passar. E ele é impermeável. Então, nessa área molhada, né, da cozinha, dá para ele ficar mais leve ali, não atrapalhar tanto. Às vezes num rejunte, por exemplo. Num rejunte, num espaço menor, ele não tem tanta quebradeira também. Uhum. E aí você coloca a tomada de sobrepor. Então são soluções mais simples e dentro do minimalismo, né, para não trazer essa quebradeira, todo esse transtorno. Excesso de lixo para a natureza. Excesso de lixo, então eles resolvem nesse problema, né? E também a parte da iluminação, né? Hoje em dia, isso vamos dizer agora, né? Entrando na parte de tendência, né? Tem vários tipos de luminárias, né? Vários tipos de spot. Hoje a gama no mercado é muito grande, né? E hoje não usa mais tanto só essa luz central. Você viu que é mais interessante ter uma iluminação direta. Então, às vezes, você coloca um quadro na parede, eu quero iluminar diretamente ele, não ficar aquela luz espalhada, e sim a luz indireta também, Sim, né? E tem agora também as opções de fita de LED. Fita de LED te ajuda a colocar num armário, né? Vou fazer um rodapé aqui, embaixo de uma bancada. Ô, Grazi, vou aproveitar que você falou da fita de LED. Então, a fita elétrica, ela é como se fosse um fio elétrico, Isso, né? Um isso. condutor Sim, que vai fazer a distribuição da iluminação central. Vamos imaginar uma sala que você estava colocando. Então, a iluminação central eu vou tirar, vou colocar essa fita, vou conduzir vamos imaginar, até os cantos, sim, e de lá eu coloco a fita de LED. Nós estamos falando de duas fitas diferentes. sim. É isso, sim. né? Isso. A fita elétrica, ela é só um caminho, um transporte da Isso, eletricidade. Ela não tem iluminação nenhuma. Ela funciona como um fio. Ela é É o só a tradicional parte fio, de né? energia. Ela leva energia. Agora, a fita de LED já é a iluminação mesmo, né? Tanto de A fita pra Grazi lá vai pra cá, né? providenciar as imagens e ela vai ficar Isso, passando pra aqui você- para pra vocês verem explicar do que mais. nós estamos falando. É. Mas essa questão do LED, gente, hoje ela traz assim uma sofisticação para qualquer ambiente, para qualquer situação, né? O LED é bem Sim, bacana sim. mesmo. E econômico. Sim. Né? E fácil de ser aplicado também, né? Instalado. Ô, Grazi, muito legal tudo isso que você está trazendo, né? Porque todas essas soluções são soluções que vão baratear a reforma, vão diminuir o custo, reduzir o custo. Né? Exato. Mas assim, vendo e ouvindo você falar, eu fico pensando que sem ter um profissional para ajudar nessa condição também, posso trocar 6 por meia dúzia, né? Então, Porque é igual a questão da fita. Você ficou falando, eu achei a fita o máximo, mas eu fiquei pensando, como instala essa fita? De que maneira a maneira correta de fazer? sim. Porque dependendo do profissional, se for um profissional que não é atualizado, é um Ele nem profissional que conhece. executa, né? Ele não é atualizado, ele não conhece. E aí ele vai fazer do modo antigo. E às vezes o modo antigo era melhor passar um fio do que comprar uma fita. Exato, Né? exato. Então, bem bacana essa É questão. isso mesmo, Nath, que todo mundo chega e fala assim, contratar um profissional fica caro. Mas ninguém vê essa parte. Acaba saindo elas por elas. Por quê? O profissional pode, eu vou contratar alguém a mais, eu posso fazer sozinho. Mas fazendo sozinho vai ter, tanto você não vai saber o que tem no mercado de novidade, né? De evolução nas coisas mais práticas, mais fáceis. Também na questão de saber como fazer, por onde começar. Então, o profissional, ele ajuda a estruturar e planejar isso, a reduzir os gastos, né? Uhum. Nesse sentido da obra em si. Em contrapartida, tem a parte dele. Então, acaba saindo elas por elas. mesmo, E né? evitar, assim, você está falando elas por elas dentro dessa questão de Dentro que do nós certo, né? Porque nós vai dar estamos tudo certo. considerando que vai dar tudo Tudo certo. certo, Eu, como trabalho com emocional, eu já estou preocupado com o estresse, Sim, com a ansiedade, com a exato. frustração. Então, assim, Principalmente. quando você tem com você um profissional da área, ele já vai conseguir prever o que pode dar Possíveis errado, problemas. Sim, que a gente, como leigo, não conseguiu ver. sim. Então, você vai economizar comigo, com a terapia, entendeu? Eu coloquei dicas, eu falei agora, dicas práticas
de coisas que é para não evitar uma reforma tão grande, né? Então, mas lógico, né? Se a gente pensasse, não, eu quero fazer mesmo, mudar a tubulação, aí realmente vai ficando melhor ainda a reforma, né? Então vai depender da cabeça do cliente. Ah, não, quero fazer só resolver esses problemas, mudar a iluminação, a tubulação tá tudo certo. Aí a pessoa vai para a parte estética. Aí eu vou agora, aí sim você começa a fazer o projeto no sentido de procurar qual que é o meu desejo agora, porque já foi a parte, o que era essencial, o que era importante, né, para conduzir essa parte da agora estética, né? E na estética entra também essas partes da reforma nas tendências, né, no modo mais minimalista, que seriam você, por exemplo, ser uma cliente que está sempre mudando, eu daria os conselhos assim, de questões onde é mais difícil você mudar, você prioriza tons pastéis, Básico. o básico, menos, né? E em objetos que dá para você mudar, vamos supor que já falei com a Carol, né, sobre as almofadas. Eu estou no ambiente, vou deixar as paredes mais brancas, mais cinzas, um bege, porque aquilo ali não vai cansar muito, e eu vou mudar a minha decoração numa almofada, vou mudar nenhum objeto de decoração, vou procurar colocar materiais naturais nesse ambiente, que são coisas que também não prejudica ali na decoração, dá para você não se perder, né, nessa decoração. E trazendo esse ambiente mais do bem-estar, que entra até a parte da Carol, né, Carol? Que a gente vê o que a gente sente naqueles ambientes, né? Pensa assim, eu acredito que todo mundo que faz uma reforma tem um sentimento ali naquele local, depois da reforma já traz outro ar. Grazi, só te interrompendo, você falou uma coisa aqui, nessa reforma que eu disse do apartamento, eu cismei que eu queria uma parede de outra cor, porque tava tudo muito branco. E aí eu fui na casa de tinta, mostrei o que eu tinha de paleta de cores, a moça me indicou a tinta. Aí eu falei, tem certeza? Ela tem, na hora que põe na parede muda. Tá bom. Aí eu levei um litro. Gente, meu marido pintou. Ele falou, eu vou pintar isso aqui, porque 1 litro só, né? Pintou. Gente, ficou igualzinho a parede do hospital que a minha filha nasceu. E aí ele falou assim, mas e o nome da tinta? Rio Tamisa. Ele, nossa, mas o Rio Tamisa é tão bonito, apesar de poluído, eu quero que fique aqui. Falei, tudo bem. Gente, aquilo foi me dando uma gastura, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Eu falei pra ele assim, olha, eu tô ficando doente de tanto olhar para esse hospital. E aí, enquanto ele não colocou a parede branca de novo, eu não sosseguei. Ele falou, Mas você isso tá louca. influencia muito. Mas aí ele pintou de branco. Sim. Aí as crianças foram para a escola. Quando eles entraram, o semblante das crianças mudou. Quando abriram a porta, né, da sala, uau! O que aconteceu? Ficou maior? Não, só estava branco. Né? E o ambiente mudou. Ele Sim, influencia muito no nosso bem-estar. Uma casa desorganizada, desarrumada, ela causa ansiedade. Ela causa até depressão. Porque você vai ficando tão deprimido naquele ambiente que você chega a ficar num estado depressivo mesmo. Isso é cientificamente comprovado. Um quarto desarrumado influencia na qualidade do nosso sono. Sim. Você dormir num quarto todo bagunçado. Tem estudos científicos que falam que o nosso quarto é o reflexo da nossa mente. Então, se o seu quarto está muito tumultuado, muito cheio de coisa, com muita informação, a sua mente está sobrecarregada. Esses ambientes com muita coisa fora do lugar, muita coisa que não tem aonde guardar, né? Isso aqui não tem lugar para ser guardado, deixa aqui. Você vai tendo muita informação, muita opção de você se distrair. Então, acaba que você não se torna uma pessoa desfocada e às vezes irritada, improdutiva e nem sabe por quê, não sabe de onde que tá vindo. O lar isso. é o seu refúgio, né? Onde você vai para descansar, né? Então você pensa assim, você vai colocar cores fortes, por exemplo, uma parede inteira de uma cor forte. O normal seria você ter um ambiente mais minimalista, né? Porque ele vai trazer um bem-estar maior, né? E também, gente, falando da questão de você otimizar os espaços, né? Racionalizar o espaço, né? Vamos para o lado dos móveis. Deixar os móveis multifuncionais, né? Então, tem o sofá-cama. Você pode usar, por exemplo, uma mesinha de centro
você pode usar umas gavetas embaixo dela, quer dizer, num espaço que ela já está ocupando ali, embaixo você já aproveita. Então, são ideias práticas que você pode usar no dia a dia, ali na sua decoração, vai ficar bonito e vai trazer essa praticidade, essa organização também, né? Deixar funcional, né? A casa Funcional. precisa ser funcional. Funcional. E vem isso também dos planejados, né? O que são os planejados? Você planejar que jeito que você vai fazer o seu armário da cozinha, né? Ah, eu vou colocar o meu fogão, a geladeira aqui eu quero colocar um gaveteiro, eu quero colocar para lá a parte de temperos, ou as panelas quero próximo, eu cozinho desse jeito. Então, ela monta aqui. Agora vamos para o momento merchan. Vim falar aqui sobre o nosso patrocinador CH Móveis Planejados. Carlos Henrique entrega os móveis artesanais na medida certa do que você precisa. Armários funcionais, móveis de qualidade. Eles entregam aqui na região, Pouso Alegre e até São Paulo. Vamos falar também sobre, lembra das páginas amarelas, onde a gente ficava procurando tudo que a gente precisava, nossas necessidades? Imagina você, mulher, precisando de um encanador. O app daqui te ajuda a encontrar essa indicação. E também outras indicações que vocês precisarem. Tudo está lá no app daqui. Aliás, na palma da sua mão. E agora nós vamos voltar para o nosso bate-papo. Um dos nossos Usa patrocinadores, a CH Móveis Planejado, fez um apartamento em São Paulo e o banheiro era muito pequenininho, mas muito pequenininho mesmo. E assim, a moça, entre o armarinho, o vaso e o box, não cabia o cestinho de lixo nem o porta-papel higiênico. E a moça queria o armarinho ali, né, para ter as coisas dela organizadas. O que ele fez? Ele criou um recorte. né? recorte, e essa é a palavra, um recorte assim, aí o papel higiênico ficava dentro do armário, com a pontinha do lado de fora. Tem esse móvel lá no Instagram dele. E aí puxava, eu falei, e agora? A gente fica com o papel sujo na mão procurando o lixinho, porque o lixinho é aqui dentro também, no banheiro de avião. muito legal, ficou muito legal. E aí, assim, acabou que ela teve uma partezinha de prateleira para ela guardar as coisas dela, teve uma partezinha de gaveta, ela teve um roupeirinho ali pequenininho, o lixinho e o porta-papel higiênico. Gente, num banheirinho. Sim. Eu achei fantástico. Eu falei, isso aqui é uma coisa compacta. Então, existe essa possibilidade, né? O móvel Sim. planejado, ele traz pra gente essa possibilidade. E aí a importância de ter um profissional acompanhando a obra reforma. exato. Porque se o arquiteto não sabe que vai acontecer, vamos imaginar que não tem um arquiteto, né, Grazi? A pessoa não vai conseguir passar fidedignamente para o pedreiro que está fazendo a reforma e para a pessoa, o designer que está planejando o móvel dela. Sim. Sim. Precisa do arquiteto fazer essa ligação, né? E aí, nisso aí, você precisa fazer um recorte no móvel caríssimo, porque não contou com a tomada XYZ. Exato. Porque por isso que vem, né, o profissional e vem o projeto. Por isso que eu falei, a gente começa pelo estrutural, a gente vai começar pelos problemas. A gente não começa pela estética, você começa pelos problemas. E os problemas vêm, nossa, não tem espaço para o papel higiênico, não tem espaço para o lixinho. E aí a gente vai criar em cima disso. Por isso que é a importância também de contratar o arquiteto, porque você vai tendo os problemas, você ticando ali quais são os problemas, ele vai criar soluções para os seus problemas, né? Então, tendo dessa praticidade aí dos móveis planejados, conforme o espaço, conforme as suas necessidades, né? Por isso que é legal ter esse planejamento. E depois de tudo isso vai entrar o orçamento. Que aí você vai olhar porque as pessoas esquecem da mão de obra. Esquece do serviço. Elas vão, olha, eu vou precisar do vaso sanitário, de uma pia, de piso mais ou menos isso. E aí que elas se perdem no orçamento. Porque primeiro que elas não sabem medir, né? Você precisa medir para ser feita uma paginação de um piso, né? Se eu vou colocar piso sobre piso, mesmo assim, eu tenho que saber as dimensões, ou a paginação melhor daquele piso, porque o piso, por exemplo, um banheiro pequeno, e você vai lá e compra um piso de 1 metro, naqueles lá de 60 por 1 metro. Eu quero, aquele compridão. Aquilo lá dentro do banheiro pequeno, você vai recortar muito aquele piso. Grazi, só te interrompendo, só para o pessoal que está nos ouvindo entender. Quando você fala paginação de piso, você está se referindo à forma com que o piso é colocado, né? Se
Se é reto, se é na diagonal, se é um losango. O Isso. desenho que o piso, desenho que o isso que piso você vai chama ter. de paginação. Isso, é. Porque Entendeu, Carol? Sim. Eu ia perguntar. Então, porque aí, dependendo do desenho, eu quero esse piso, e o desenho, as medidas que ele tem, eu vou ver como que ela vai ficar naquele espaço. Então, consequentemente, em um banheiro pequeno, eu vou procurar pisos menores, para minha paginação dar certo. Não ficar aqueles recortes de piso pela metade, uma ponta, quando vê, eles colocam um quadradinho só para repor um espaço que ficou E tem uma Vazio. questão Vazio. importante nesses recortes também, quando a gente pensa em banheiro e escoação, né? sim, Escoamento da água, o dependendo, caimento, dependendo do recorte, isso, você nada, né? nada. Dentro do box. É. Eu falo, não custa, gente. Você tá começando a assentar ali o piso. Antes de assentar o piso, né? Você vai lá, joga um balde d'água para ver se o escoamento tá legal. Porque aí todo mundo não faz isso, pula essa parte e depois coloca o Que é piso, a tão hora que vai ver. simples, né? Não, Às vezes é não uma tá coisa errado. tão boba que vai resolver. Mas a maioria das obras, esse é o maior problema. Esse é o maior problema. sim. Mas olha pra você ver, que jeito simples de Vai resolver. lá, joga uma água ali antes Lembra e que eu vê disse para pra onde vocês tá que um indo. dos meus maiores desafios quando eu fui empreender começou no dia em que eu comecei a reforma do lugar? Vocês lembram disso? No primeiro episódio 1 eu falava disso. E que eu não controlava as pecinhas humanas, né? O maior problema que nós tivemos, dos maiores, foi a reforma. E a grande maioria dos problemas foi o escoamento de água para os banheiros dos clientes e dentro da área da produção. Depois que eles fizeram, eles não tiveram, e eu também não tive, a ideia de fazer um teste antes de finalizar, jogando uma água para ver onde ela estava escoando. Sim. E aí, quando ele terminou, entregou, nós fomos limpar o pós-obra. A água contornava o ralo, mas não chegava no ralo. Nossa. Em todas as áreas de produção. É. E aí, eu tive que voltar e mandar ele quebrar, porque a vigilância sanitária não ia aprovar. Então, isso é um... É. E a coisa simples. Mas vai aí, ali aí por antes. isso que eu tô falando, olha o tamanho do prejuízo. É, Sim. sim. E um profissional tem essa mentalidade de jogar um balde de água lá antes. E ver para E um onde que a água leigo vai. não tem. É. Então, mas para que eu vou contratar um arquiteto? Eu sei fazer, eu sei o que eu quero. Sim, sim. Gente, e a quantidade hoje de piso, de ralos que tem, né? Tem uns lindos, maravilhosos, mas não são funcionais. Sim. Então, outra coisa Igual que eu falo, torneira tome também, né? cuidado com o ralo. Pesquisa. Então, essa questão do cronograma aqui, do planejamento, também tem essa parte de pesquisar o material. Nossa, achei lindo. Não vai só pela beleza. Ver como que é, se é funcional, se dá certo, né? Se é uma coisa prática. Vê nos lugares onde está vendendo, pergunta para as pessoas, porque depois que colocou, já era, né? É a questão também do escoamento, senão, depois que colocou o piso, já não tem mais jeito, aí tem que quebrar de novo, né? Sim. Então, é um trabalho minucioso no começo, para você olhar, ver todas essas etapas, depois vai ficando, aí depois já fica mais prático, é uma coisa mais fácil, né? E aí entra na parte do orçamento, né, Nath? Que você vai ajudar a gente como planejar esses orçamentos, né? O que eu falo sempre para os meus clientes, que é você olhar o problema, ver as soluções no projeto, né? Você pesquisar preço de mão de obra, preço de todos os serviços, de todas as peças, e depois, dentro desse orçamento, ainda colocar uma gordurinha ali de uns 20%, né? Para qualquer risco que pode acontecer, um imprevisto que possa acontecer. Mas e aí? O que você pode ajudar o pessoal também para fazer esse orçamento mais bem estruturado aí? Sabe o que eu acho, Grazi? Eu acho que quando a gente está falando de reforma, nós estamos falando de sonho. A casa dos sonhos, né? A pessoa que reforma para vender, para alugar, ela vai sempre para o custo-benefício. E aí não Sim. cabe nada do assunto que nós estamos tratando aqui até agora na mesa, né? Agora, quando a gente fala de sonho, aí o patamar muda. E quando eu falo de sonho, nem sempre meu sonho está alinhado com o meu orçamento. Quase Principalmente, sempre, né? Não está. principalmente quando a gente entra na questão estética que você mencionou. Sim. Porque eu vou me apaixonar por acabamentos maravilhosos que muitas vezes não são funcionais, né? Quantas vezes eu já ouvi, e vocês também, eu tenho certeza, pessoas que colocaram piso na casa, vamos dar um exemplo, de pisos famosos, brilhantes, que pareciam mármore, e que depois colocou, falou, não aguento ver o pelo do cachorro, não sabia que eu perdia tanto cabelo, né? Porque fica muito visível. A pessoa não pensou no funcional. Então, penso eu que quando, além do orçamento,
é preciso alinhar as expectativas financeiras e a pessoa conhecer o produto que ela está levando, né? Porque a reforma pode trazer custo. Eu posso ter uma casa mais suja por conta de algum produto específico que eu coloquei, né? Exato. Então, eu acho que a primeira coisa é a pessoa ir visitar essas lojas de acabamento, ela orçar, né? Primeiro que ela já tem a medida, eu estou aqui partindo do pressuposto que ela já tem a medida, que o arquiteto já passou, que ela já sabe o que ela vai precisar, que ela já sabe se ela precisa de uma argamassa como uma argamassa de piso sobre piso, que é mais cara, enfim. E ela fazer esse orçamento está dentro das possibilidades ou não. Mas eu não colocaria 20%, Grazi, eu colocaria no mínimo 30% a mais. Para alinhar a expectativa. Porque a expectativa de você fazer uma reforma e sobrar dinheiro, imagina a sua sensação. Nossa, eu fiz a reforma e o dinheiro que eu tinha foi, né, sobrou e eu posso comprar um item de decoração que eu não estava planejando. A sensação é muito maior, né, e muito melhor. Então, assim, tem várias questões que a gente pode trazer aqui, mas eu acho que a primeira coisa é chegar com o arquiteto, fazer o projeto, ir numa loja, pensar no acabamento que gostaria de ter, se é funcional, se não é, quanto custa. Na maioria das vezes, é esse o momento que a pessoa vai cortar, igual nos móveis planejados, né, cara? Acho que um dia a gente está falando disso. A pessoa sonha com um armário lindo, maravilhoso, mas quando vem o orçamento, aí ela começa a cortar, né? Corta o acabamento, o puxador XY, agora eu não quero mais, eu quero outro. Vai acabando o sonho, né? O dinheiro, ele acaba com os sonhos ou ele realiza os sonhos. Mas aí eu vou reformular minha frase. Não é o dinheiro que acaba com os sonhos. É a falta de planejamento. Falta de planejamento. É a expectativa que acaba. Sim, é. Porque normalmente minha expectativa não está alinhada com o meu planejamento financeiro. Ou eu vou na cara e na coragem sem fazer. A Grazi falou algo do profissional que é assim, eu trabalhei um tempo, né, no administrativo da Porto Belo Shopping. E eu via muita questão das meninas, né? Eu ficava no administrativo, mas eu via as meninas passando uns perrengues, assim, em relação a Porto Belo, ela lança por lotes, né? E um lote, mesmo tendo o mesmo nome, sendo diferente do outro. Um lote é diferente do outro. E aí, não contratava o profissional. Isso acontecia, gente, quase todos os dias. Calculava errado. Aí, na hora que estava finalizando a obra ou a reforma, faltou uma caixa. Sim. Aí, até que você pede, até que vem, é um tempo. Sim. Então, aquilo já... Vamos supor que você está morando de aluguel até essa reforma ficar pronta. Aí agora até vir essa caixa, Nossa. é mais 20 dias. Mais uma coisa você pagou mais um mês de aluguel ali. O seu pedreiro, ele agora já pegou outro serviço, porque ele não pode ficar parado. Sim. Aí o piso chegou. Aí agora eu tenho que esperar o pedreiro finalizar onde ele estava lá para ele voltar para a minha obra. Exato. Olha o transtorno que isso gera. Não só nessa parte que eu falei com a Nath, do orçamento, né, do valor total ali, você deixar uma gordurinha lá, uns 20%, na parte também da compra de materiais, principalmente de piso, eu sempre falo, sempre calcula ali uns 20% a mais. Não é desperdício, porque um dia, todo mundo fala, mas vai sobrar. Não, um dia dá um problema naquele piso e você tem daquela linha. Pode ser que você nunca use, mas quando você precisar, você vai sofrer, porque não vai achar mais da mesma cor e você vai ter que trocar o piso inteiro. Piso igual modelo de carro, né? É um gasto necessário, é um gasto para algo que vai ficar parado ali, mas é necessário. Para qualquer imprevisto que tiver, você tem ali a peça, né? E rezar ainda para aquelas peças darem o espaço que você vai precisar. Porque às vezes precisa se vier dar defeito, né? Porque às vezes você tem defeito, e a sua reserva não é o suficiente. Como acontece. Fala, é o seguro do seu piso, né? O seguro do seu piso para não chegar. Isso acontece também. Igual outras soluções também, né? A questão do banheiro, né? Que todo mundo revestiu o banheiro inteiro, né? Azulejo para tudo quanto é lado. Isso pode fazer uma economia hoje que você coloca só no box, que é a área molhada. Sim. E no resto do banheiro, você pode pôr na pia ali um frontão para ajudar nessa parte também da umidade. E depois você põe a tinta epóxi no banheiro. Então, isso daí traz também essa questão da economia, porque você diminui bastante o uso disso. E também, eventualmente, para algum problema que possa dar. Já está na parede ali, né? E também tem a tinta lavável também, que ela pode... Você colocar em áreas da tua casa onde a criança passa a mão, que você vai lá e fica simples para limpar, né? Ali, né? Ou em empresas, área comercial, que tem um corredor lá que todo mundo passa a mão, você põe nesse corredor de grande fluxo, né? Porque a tinta lavável, fala, é mais cara, mas ela
te permite isso, a ficar mais tempo aquela cor ali, você só tá limpando e tá sempre bem o cantinho que você quer lá, né? Então, são essas dicas, esse cronograma, essas ideias que o profissional vem trazendo para o cliente, né? Olha, compra um pouco mais, dá para colocar um piso sobre piso, dá para você puxar essa iluminação, dá para a gente mudar, como que a gente vai fazer, qual maneira que a gente vai fazer, se vai ser essa mais econômica. Ah, não quero usar a fita, eu quero, então, pôr o gesso e passar a iluminação mais livre, ou também vai depender do tipo da iluminação, né? Ah, agora realmente, eu gosto desse tipo de spot, ó. Esse spot, ele é interno, então ele só vai funcionar se tiver o gesso. Né? Senão seria o spot de sobrepor. Então, tudo isso, ele vai te guiar a fazer o seu sonho, né? Ser realizado da forma como é possível, né? Porque não dá para sonhar, igual a Nath falou, sonhar, o sonho está maior do que o seu orçamento. Exatamente. Dentro das dicas de economia também tem a questão das janelas, né? Que você vai para a parte de esquadrilhas, né? Que as pessoas, elas antigamente, né? Lembra a casa dos avós? Nossa, ou era uma janelinha pequenininha, às vezes tinha cômodo que era mofado. Que nem Então, tinha. não era pensado no conforto do ambiente, né? Então as pessoas iam, vou colocar ali só para dar uma iluminação, mas não pensava na ventilação, né? Saúde até, Na né? saúde, na luz natural do ambiente. E hoje em dia, cada vez mais, às vezes, tem casas que são feitas praticamente de vidro, né? Aquelas grandes portas, né? De correr, Que eu coisa fico olhando mais e fico linda. pensando, como limpa isso? Realmente, que é bonito Não, é bonito. e que cria essa questão da ligação, né, da área externa com a área interna, né? Sim. Então, é muito legal, uma solução para se usar a luz natural, né? Não ficar usando tanto a luz artificial, né? E a questão na estética também. Então, às vezes, colocar grandes vãos, assim, nesse sentido, fica muito legal também para a decoração. E entrando até na parte do paisagismo, né? Porque na reforma você vai querer reformar também o quintal, um cantinho que tem ali, né? E o Aproveitar. paisagismo também auxilia nessa parte. A planta mesmo traz um bem-estar, né? Revigora o ambiente, né? Não só dentro do interna, né? Que as plantas de sombra, né? Nos vasos, né? Tem muito vaso bonito hoje, né? Que você pode colocar. Muitos versáteis, que são os vasos de polietileno, que são leves, né? Sim. E a área externa também, para deixar aquele verde colorido também, que traz com o paisagismo, né? O paisagismo também te entrega essa questão da reforma também, de um projeto, né, bem estruturado, para... chega que eu falo com a Carol da planta caduca, né? Que você, no inverno, ela tem folhagem, então ela vai proteger a sua área, a sua janela, né? No inverno ela não tem folhagem, né? Então ela vai deixar a iluminação entrar dentro do ambiente e vai esquentar o ambiente. E no verão ela tem a folhagem que vai ajudar a tampar aquela incidência de sol e deixar o ambiente mais fresco, né? Então, tem isso do paisagismo na forração, o tipo de forração que eu vou colocar ali, que seja adaptável, que seja mais resistente ao tipo de solo que eu tenho. Então, sempre o profissional ele vai olhar todo o seu ambiente e não só na parte estética, mas na parte funcional, na parte técnica, né? Do que é necessário, do que é viável ali, né? E trazendo saúde também, né, Graça? Porque as janelas que Sim. você falou aí, as grandes janelas, quanto de ar-condicionado que você não evita de usar? Isso, E agora, dentro do paisagismo, quando você está falando, eu estou aqui imaginando, né? O profissional da área, ele tem uma habilidade, eu acho que é dom mesmo, né? Às vezes pega um cantinho assim, gente, de meio metro. Aí faz um negócio, fica tão bonitinho, né? Deixa a casa tão Sim. mais aconchegante. Exatamente nesse pedacinho aí que você está falando, precisa ter o projeto, por quê? Porque a planta, você vai comprar ela muda e ela vai Bebê? crescer, né?
ela vai crescer. E muitas pessoas montam, vou montar o seu jardim. E daqui a pouco fica tudo um emaranhado só, porque a planta crescendo não calculou ali a metragem dessa planta, a folhagem, que jeito que ela ia ficar, que tamanho que ia ficar. Então eu posso planejar um jardim onde eu vou ter a planta que já vai estar numa estatura mediana e eu vou colocar uma folhagem mais leve embaixo, até ela crescer. Ela cresceu mais, eu tenho suporte ou espaço para eu colocar, acrescentar mais plantas. Às vezes você coloca muita coisa ali e depois, questão de um ano, aquele jardim já não está mais bonito. Ô, Grazi, você estava falando de forração. O que é forração? É aquela planta rasteira ou o nutriente que você vai colocar na planta? O que você chama de forração? Forração a grama é uma forração. Entendi. É você forrar o terreno, né? solo. Mas a gente usa, não fala tanto que a grama é forração, porque forração sempre é algo diferente da grama, porque tudo vou gramar. Uhum. A forração são plantas que vão ter até uns 20, 30 centímetros de altura. Elas crescem e elas ficam mais cheias. Então, às vezes vocês passam em algum jardim, que você vai ver um desenho do jardim mais alto ali, ou às vezes tem até a grama amendoim, que é muito usada nisso, que é uma planta mais barata, e ela cresce, fica até uns 20 centímetros, e você pode até tornear, fazer uma topiaria ali, né? E vários tipos de forração. Tem forração também que tem flores, né? Que dá a flor em alguns meses do ano, que aí você põe a prioridade, quero colocar essa, que dá o ano inteiro. Então tem essa questão também do florescer o jardim também. Estudando também a época que a flor floresce, né? Então, às vezes, você comunica isso no jardim para tudo ficar estruturado. Aí vai tudo florir junto, né? Tudo está dos tamanhos ideais, né? Então, precisa de um projeto também no paisagismo para ele fechar, mesmo sendo um cantinho, né? Tá vendo, gente? Não é só ir lá na floricultura, catar mudinha, levar para casa e enterrar na terra, não. Nem pedir da vizinha, né? Ô, Grazi, e ouvindo você falando tudo isso de reforma, eu vou fazer uma provocação para vocês. E para quem está nos ouvindo, obviamente, né? Como que você, arquiteta, com a sua experiência, o know-how que você tem, como que você avalia essa questão de comprar uma casa pronta, reformar ou construir? No final das contas, o que sai mais em conta ou que realiza mais os sonhos? Como que você enxerga isso? Bom, eu enxergo que tudo depende. Depende da casa que eu vou comprar, né? Do tipo de reforma que eu vou fazer, né? Se eu vou valorizar, se eu vou conseguir fazer uma reforma que eu vou valorizar essa casa dentro da porcentagem que eu quero, né? E o que eu vou construir, como eu vou construir, né? Que jeito que vai ser essa casa, né? Se eu vou construir pensando em economizar, não vou pôr o pé direito, não vou colocar uma platibanda, vou fazer ela enxuta. Eu acho que tudo vai depender. Na minha opinião, tudo depende. Por isso precisa de um profissional, né? Sim, exato. Carol? Sim, quando você fez a pergunta para ela, eu estava pensando no outro episódio que a gente gravou, que você virou e falou, se pergunte sempre, né? Eu quero ou eu preciso? Sim. Então, nesse momento, eu quero comprar uma casa ou eu preciso? Eu quero fazer uma reforma ou eu preciso? Exato. Sempre fazer essa pergunta vai trazer aquela sensação de que você está fazendo algo com segurança. Você não está fazendo algo assim impulsivamente, né? Pensei, vou fazer, vou sair fazendo. E daqui a pouco você ou para com o projeto no metade, não consegue terminar, começa a construir, não termina. E ao invés de você ter um problema, né? Agora você tem 2 problemas. Sim. Porque agora você gastou o dinheiro que você poderia ter comprado uma casa pronta, iniciando uma construção, aí você não deu conta de terminar e agora você não consegue sair do aluguel, se era esse o sonho. Sim. Aí você está no aluguel, está com uma casa pela metade, não tem dinheiro para comprar pronta, não tem dinheiro para dar pelo menos de entrada naquela pronta. Então, tudo precisa ser pensado, estruturado. Conversando com a nossa produção essa semana, ele me deu um exemplo que eu achei muito bacana. Quando a gente começa a construir uma casa, e você só levanta ela e para, a probabilidade de você voltar para aquela obra é muito baixa, né? E aí o tempo vai se encarregar em destruir aquilo que você construiu. Exatamente. Então, planejar algo com começo, meio e fim
tendo essa clareza, né, de objetivos, de como que vai estar tudo isso daqui 40 dias, um mês, 6 meses, um ano, é essencial para a saúde mental e financeira Sim. também. E da família em si, né, gente? Porque Exatamente. eu trabalho com um relacionamento afetivo e os casais, eles desentendem por causa de tudo. Sim. Imagine na hora de uma construção, de uma reforma. É porque, além disso, você tem uma casa para manter, né? Que enquanto você está construindo ou reformando, A vida tá a vida acontecendo, tá Você acontecendo tá no aluguel, normalmente. você tá na casa. As contas né? estão chegando. Os boletos não param. É. Então, isso é muito importante, né? E entrando nisso, Nath, uma pergunta que eu sempre fiz, né? Eu acho que todo mundo faz, né? Aham. Comprar ou alugar? Ah, mas essa polêmica vai ter que ficar para outro episódio. Essa eu quero assistir. Essa vai eu quero ficar para outro assistir. episódio, porque eu vou te dar a mesma resposta que você me deu. Depende. Depende, verdade, gente. Eu tenho visto muitos grandes plays no mercado falando sobre isso, né? Eles Sim. defendem as Cada suas, um defende uma as coisa, suas né? ideias É. como uma verdade absoluta. Absoluta. E, gente, aquilo que é uma verdade absoluta para ele pode não fazer Sim. tanto sentido assim para mim. É. Eu já fiz esse cálculo várias vezes, não bate. Mas, gente, é aquilo que eu falei para vocês num dos episódios passados, né? O princípio da razoabilidade. Ele tem que imperar. Nem sempre o que eles colocam é razoável para mim. Pode ser razoável para você, Carol. Mas para mim pode ser que não seja razoável. Para você também pode ser que não seja, Grazi. Então, por isso que depende. Né? Depende do meu momento de vida, depende da taxa de juros, depende se eu vou comprar à vista, se eu vou financiar, se eu já tenho um imóvel, se é o primeiro, se é o segundo. Depende de tanta coisa, né? E daquilo que eu desejo. Que você falou minutos atrás. Eu preciso dessa casa, eu preciso ter uma casa que eu digo como minha, ou eu quero ter? Uhum. Aí, se eu quero ter, eu estou disposto a pagar o preço por isso? E aí entra uma questão muito interessante que a gente pode até trazer isso de maneira mais profunda num próximo episódio, é o de como a nossa mente funciona diante de tudo isso. Porque Sim. como que a nossa mente lê sonhos? Se eu tenho o sonho de ter uma casa, de ter um carro melhor, de ter poucas coisas, assim, cada vez que eu vou conquistar aquilo vai ser muito prazeroso. Sim. Só que quando eu conquisto muito, para minha mente aquilo já parou de fazer sentido. Então é onde você começa nessa busca incessante pela felicidade do lado de fora. Ai, mas o meu sonho é ter 5 casas. Eu quero ter uma aqui, uma nos Estados Unidos, uma na praia. Para quê? Você vai dar conta de ficar em 5 casas ao mesmo tempo? E a despesa que isso tudo vai gerar para você? E o desgaste que isso tudo vai gerar para você? Não é mais fácil, quando você for para a praia, você alugar uma casa lá, do que você ter uma? Eu A acho não que- ser que este seja um ponto de vista de negócio, Sim, né? Aí eu quero ter 5 casas porque eu vou viver da renda. investindo Sim, é dela, outra é. coisa. Aí é Mas eu outra digo coisa. assim, será que é necessário a gente ter um iate? Uhum. Ou será que não é mais saudável emocionalmente, ao invés de eu ficar me preocupando com isso mensalmente, quando eu for usar esse iate ou alugar ele com marinheiro e tudo já? Sim. É esse ponto Sim. de conquistar sonhos, de ter coisas, até que ponto isso traz felicidade, até que ponto isso é saudável emocionalmente falando. Como que a nossa mente funciona diante de tudo isso. E aí a gente pode trazer isso de uma forma mais aprofundada em algum outro episódio. Você traz o Bacana. comprar ou alugar de uma forma mais aprofundada em outro episódio. Já temos temas para 2 episódios. Sim, com certeza. Pessoal, então nós vamos encerrar o episódio de hoje. Eu espero que as dicas que a Grazi trouxe aqui pra gente, né, traga aí um ensinamento para vocês, pelo menos uma direção, né, uma mudança no ponto de vista em relação, devo ou não contratar um profissional da área? Quando eu for fazer a minha reforma, por onde eu começo? Quais são os pontos de observação que eu até então não tinha consciência? Esse foi o objetivo do nosso episódio de hoje. Se vocês tiverem dúvida, tenho certeza que ela está disponível aí claro. nas redes sociais, não só do Date, mas na dela também. A Nath também, eu também. É só acionar a gente aí, a gente tira as dúvidas de vocês e tragam sugestões dos próximos episódios, o que vocês gostariam de ver por aqui. Por que eu não tô aparecendo ali? Cadê eu? É porque a sua câmera é outra. É outra. Por que vocês não Olha lá. Ó, cheguei. Ela não pode ir. Não. Tô falando, demitia.
Quando ela não tiver aqui, eu vou ter que virar essa TV pro outro lado. Daqui a pouco não tá no podcast de hoje. Uma tranquilidade, uma sensação de bem-estar, né? Então, às vezes é um canto que sem o profissional ia ficar lá abandonado. Sim. E com o olhar do profissional, você consegue aproveitar aquele canto para te trazer bem-estar, gente. Qualidade de Da vida. vida, né? Qualidade de vida o tempo todo. E o É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas neste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida